Santo Agostinho diz que Deus precisou de uma única palavra para criar o mundo, mas de todo o seu sangue para nos redimir. Mas aqui estamos diante da palavra, e a palavra, ainda que seja Deus e simples e maravilhosa, sempre nos aparece complexa. Mas se nós pudéssemos sintetizar toda a vida e missão de nosso Senhor Jesus Cristo em uma única palavra, que palavra seria essa? O Papa Bento, ele diz que essa palavra é éfeta. Essa palavra, que bom que eu estou no Bento XVI, não foi eu que inventei isso, né? Essa é a palavra que resume, sintetiza toda a vida e missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que forte, né? Uma cura, um encontro. Tal é a importância dessa palavra que Marcos usa o original aramaico. Ele não traduz para o grego, como fez com todo o seu evangelho. Poucas palavras aparecem em aramaico, mas abre-te aparece em aramaico. Abre-te. Por quê? Bom, vamos fazer o caminho com os discípulos, que foi o que nós fizemos durante esses dias e que nós queremos fazer ao longo da nossa vida, né? Primeiro, Jesus faz um caminho bastante longo. O Padre Salvador depois vai me corrigir, eu já sei, depois da missa, mas enfim, eu vou arriscar fazer o comentário. Nosso Senhor, ele se dirige aqui a Galileia, mas fazendo um caminho muito mais longo do que seria o normal. Ele dá uma volta para chegar, o que pode indicar que Jesus não tinha nenhuma pressa de chegar, que ele queria estar a sós com os discípulos, que de fato muitas vezes ele levava para fora de Israel para ter esses momentos de intimidade, momentos pessoais, de troca, de estar com os apóstolos, que eu acho um pouco a nossa experiência aqui também, né? Nosso Senhor nos tira, nos leva à parte, porque tem coisas especiais que devem ser ditas a essas pessoas, aos seus apóstolos. Eles devem escutar. Mas claro, nada que nós recebemos no coração que vem de nosso Senhor é para nós. Tudo deve ser plantado aí e deve florescer aí, germinar aí, para que então aquilo que é de Cristo confiado a nós se torne de todos, como é o dom do reino cresce. E não se comunica isso a uma multidão. E inclusive a experiência do surdo-mudo, que nosso Senhor, aí sim, parece que ele fez todo esse caminho para estar com esse único homem, e teria valido toda a viagem só por isso, por esse encontro. É um encontro pessoal. Jesus afasta o homem para fora da multidão. E depois, em seguida, ele coloca os dedos nos ouvidos, toca a sua língua. E para mim lembra um pouco o que o Padre Alejandro nos dizia ontem, desse Jesus, a palavra, o Filho de Deus, que não fez só um caminho com a humanidade, ele faz um caminho com cada um, e ele precisa de um encontro pessoal com cada um. E de fato, os gestos de Jesus, eles parecem ser aqui justamente a expressão de um Deus próximo. Porque Jesus podia ter, de fato ele impõe as mãos, né? Mas ele poderia só ter imposto as mãos de longe. Ele poderia só ter dito uma palavra de longe. Ele poderia simplesmente ter se colocado na frente desse homem e dito qualquer coisa. Mas ele disse éfata. Ele disse abre-te. E ele tocou. Ele quis tocar a humanidade desse homem doente, que é um símbolo da nossa humanidade ferida, mas tocada pelo Verbo de Deus, o Redentor da humanidade, que não nos redime de fora, redime de dentro. Esse toque, um encontro. E da mesma maneira que Deus, antes de todos os tempos, pronuncia uma única palavra para criar o universo inteiro, aqui Jesus usa uma única palavra para curar a humanidade. Abre-te. De um coração fechado. Não era a boca, não era o ouvido, mas um coração fechado. Porque de fato é isso que para os judeus significava esse abre-te. Porque os ouvidos
definem a capacidade que o homem tem de ouvir a palavra de Deus. O falar significa a capacidade que o homem tem de compartilhar os dons e a própria palavra. E numa sociedade em que a palavra e as promessas são um grande dom, a incapacidade de se comunicar é a maior das maldições. Não posso ouvir, não posso receber, não posso falar, não posso comunicar. Aquilo que eu tenho, na verdade, não tenho porque não recebi e não vale porque não sou capaz de dar. E nosso Senhor vem curar esse homem, para que ele seja capaz de acolher a palavra, o próprio Cristo, que tem para realizar no coração dele muito mais do que fazê-lo ouvir e do que fazê-lo falar, mas ser capaz de Deus, capaz da palavra, do encontro com o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que realiza através desse, ele cuspiu, ele usou a saliva dele e representa essa nova criação. Esse fluido, né, corporal tem também esse sentido, como se o barro já estivesse endurecido, ele precisasse amolecer esse barro para de novo refazer. O barro está todo torto lá, né, na olaria, e ele precisa de novo amolecer, e ele toca para refazer, ele tem que recriar. Esse sentido de que esse 7º dia do Novo Testamento é precisamente o dia em que Deus tem que deixar de descansar para recriar, refazer a sua criação. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor, como Rei no Cristo, que termine de nos recriar, de nos refazer, de concluir aquela obra que parecia terminada nos Estatutos de 2005, que parecia já... Não. E nosso Senhor, de novo, se põe em caminho e faz o longo caminho. O caminho é mais longo do que nós achamos que deveria ser, porque nós estamos fora de lugar. E ele precisa ir aí, onde nós estamos e não deveríamos estar, para nos levar onde ele quer que nós estejamos. Esse é o caminho do Senhor. E nos coloca em caminho junto com ele, para que, ouvindo a sua palavra, possamos compartilhá-la aos irmãos, que o Senhor nos confiou nesse momento da história, mas com um sentido especial de tudo aquilo que Deus quer fazer em toda a história do Reino Cristo a partir daqui. Porque se nós estamos aqui nesse momento, não é por este momento, é pela eternidade, para onde nós caminhamos, mas pelo dom do Reino Cristo que Deus tem para transmitir a muitos homens e mulheres a partir daqui, assim como também nós recebemos hoje uma palavra que passou pelos apóstolos, que foram curados pelo Senhor. Essa palavra de Jesus não foi para o surdo, foi para os apóstolos, porque eles estavam com Jesus. Nós não vemos na vida dos apóstolos nenhum milagre surpreendente. Ele não parece ter curado Mateus, ele não parece ter curado Pedro, mas nós encontramos Pedro, Mateus e cada um deles com um coração que se abriu, porque o Senhor fez um milagre em cada um deles. E o mais importante de todos, essa capacidade de receber o próprio Jesus e de compartilhá-lo com os outros. Que o Senhor nos conceda essa graça de que a nossa vida como apóstolos se construa em torno da Eucaristia, silenciosa, presença simples de Jesus no silêncio, mas é aí onde Ele mais fala e se comunica, para que nós tenhamos o que dizer aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.